Meus irmãos, eu quero saudar as famílias e cada irmão e irmã aqui presente nessa noite, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, pregar, trazer a mensagem no mês de aniversário de uma igreja que completa mais de 100 anos, é um privilégio muito grande. Muitos pastores passaram por aqui, muitos membros, o reverendo Eliezer acabou de falar, não tem nenhuma pessoa que é da geração, que é membro, que está presente, vivo, porque o tempo é inexorável e chegarmos aos 100 anos é um privilégio muito grande. Por isso, dou graças a Deus de estar aqui nessa noite e poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Como o reverendo traçou a sua metodologia na liturgia e ao longo do ano, o pastor planeja isso, nós estamos falando a respeito de generosidade. Ser útil, generosidade. É interessante que nós precisamos ser útil e sermos generosos. Muitas vezes nós recebemos bênçãos, viemos à igreja para receber bênçãos, mas não abençoamos as pessoas, ou recebemos bênção, aquilo que Deus nos dá, materialmente muitas vezes, e não dividimos com aqueles que precisam. Cada um pode usar a sua vida do jeito que quiser. Tem uma música do Chico Buarque de Holanda que diz que, uma frase da sua música, ele diz que cada um pode estragar a vida do jeito que quiser. Você vai usá-la do jeito que você quiser. Meus irmãos, e nessa noite eu quero falar especificamente a respeito do uso da vida e das oportunidades que Deus traz a cada um de nós. Quantas oportunidades Deus nos coloca. E a maior parte das pessoas, como eu disse, está preocupada em desfrutar da vida. A maior preocupação dela, não importa como, ela quer ser feliz. Mas como nós chegarmos a isso? Como fazermos isso? Muitas vezes as pessoas buscam a felicidade no uso das drogas, das bebidas, do sexo, do prazer, dos jogos. Mas nós vamos ver que Deus nos dá a capacidade, nos capacita para que a nossa vida seja para a honra e glória do reino de Deus. Meus irmãos, eu queria trabalhar com vocês um texto que está no livro de Esther. Convido a igreja a abrirem as suas Bíblias no livro de Esther. Se você abrir a sua Bíblia em Salmos, antecede Jó, em seguida Esther. Capítulo 4. Esther, capítulo 4. E nós vamos ler responsivamente do versículo 12 até o versículo 17. Livro de Esther, capítulo 4, de 12 a 17. Aqueles que puderem ficar em pé para a leitura da palavra, por favor, em reverência à palavra do Senhor que será lida nessa noite. Esther, capítulo 4, de 12 a 17. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos o seguinte, até chegarmos no versículo de número 17. Assim diz a palavra de Deus: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que fosse elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia
fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, esse culto é para o Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Permito a Deus que as palavras ditas nesse púlpito sejam a tua vontade e não a minha. Por isso, Senhor, unge os meus lábios. Permita, Senhor, que a palavra vá ao encontro daqueles que vieram aqui nessa noite, dos corações mais entristecidos, que saiamos daqui, Senhor, comprometidos com a tua palavra e com a tua vontade nas nossas vidas. Fica conosco, ó Deus, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o livro de Esther, ele tem um grande significado. Os judeus amam o livro de Esther. Tem um grande significado para eles, porque traz na história do mundo o primeiro caso de antissemitismo da história. É a primeira vez que os judeus são odiados como judeus. Existe um povo que promete que vai aniquilar. Então o livro de Esther é um livro muito rico de conhecimento. Quem foi Esther? Na verdade, o nome de Esther não é o nome de nascimento. O nome dela de nascimento era Hadassa. Então, quando o povo judeu volta, termina o cativeiro da Babilônia, vencido pelos persas, alguns voltam para a Pérsia. E Esther é levada para a Pérsia. E ali tem uma senhora chamada Vasti, que não atende os pedidos do rei. O rei queria desposá-la e ela não aceita. E aí o que acontece? O rei abre um concurso de beleza. Uma pessoa próxima ao rei fala: Senhor, para não ficar mal para o Senhor, ficar triste, apagar a sua ira, vamos escolher algumas mulheres. E aí se abre um concurso de beleza no reino. E aí então Esther é escolhida entre as 6 mulheres mais bonitas. E Esther é levada para o palácio do rei. E lá ela passa por um tratamento de beleza que toda mulher gostaria de ter. Durante 10 meses, quase um ano, ela passa por banhos de óleo. Eu acho que naquele tempo não tinha chapinha ainda, né, reverendo? Mas passava alguma coisa no cabelo, aquelas coisas, aqueles cremes, para cuidar da pele. Ela fica 1 ano sendo preparada fisicamente, ela já era bonita, com os produtos de beleza para servir ao rei. E assim foi a vida de Esther. E assim vai prosseguindo. Acontece que uma pessoa mal intencionada cochicha no ouvido do rei, e o rei decide matar todos os judeus. E Esther foi criada pelo seu tio, Mardoqueu, ou Mardocai, em outra tradução. E Mardocai manda um recado para Esther, que está no versículo 14, a ênfase da nossa mensagem está no versículo 14. Diz assim: porque se de todo te calares agora, Mardocai manda esse recado para ela, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento, mas tu e a tua casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ou seja, será que não foi por isso que você foi criada a rainha? Meus irmãos, ele fala com a sua sobrinha e manda esse recado para ela. E ela então resolve agir, ainda não com inteira disposição. E você pode observar que ela sempre dá uma desculpa para o tio. Ela estava numa posição de fazer ouvir o rei. Apesar de todas as concubinas que o rei tinha, ela tinha acesso ao rei. E acaba, pela maneira de Deus agir, sendo, no final, Esther é um instrumento na liberação, instrumento de libertação, dos judeus. Então, nesse recado de Mardoqueu para Esther, que está no versículo 14, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite alguns ensinamentos que esse texto pode trazer a respeito da palavra de Deus, ensinamento a respeito sobre o uso da vida e as oportunidades que surgem no nosso dia a dia. Tudo isso ligado à generosidade de cada pessoa, porque ela podia falar, não, eu estou de boa, não é isso que o jovem fala, estou no palácio, tenho aqui as escravas, tenho o meu banho de óleo, de leite,
tô linda, maravilhosa, cheirosa, que se dane os judeus. Não, não foi isso. Não foi isso que ela falou. Nesse interim, eu quero trabalhar a primeira fase. A primeira frase diz: porque se de todo calares agora, se de todo te calares agora. Meus irmãos, porque se de todos calares, se você ficar calada numa situação como essa, o tio dela está dizendo, olha, se você ficar calada numa situação como essa, e a minha primeira declaração do texto é que se você que é crente, você que acredita em Jesus Cristo, você nunca deve se omitir de agir a favor do reino. É a primeira declaração que nós podemos extrair do texto. Você que é crente, você que acredita que Jesus Cristo é o único caminho que leva à salvação, que leva ao Pai, você nunca deve se omitir de agir a favor do reino. Meus irmãos, Esther, ela desfrutava das benesses, recebe um tratamento de beleza, o kit completo, e está lá no palácio, e agora chegou a hora de Deus utilizá-la. Então, muitos de nós, muitas vezes, queremos bênçãos na nossa vida. Muitos de nós queremos ser abençoados, mas muitas vezes nós deixamos de ser úteis, não deixamos Deus nos usar. Muita gente entende a vida cristã como o recebimento de benesses. A vida cristã, meus irmãos, é ser salvo, é ser abençoado e ser protegido, é ser guardado. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brás, é onde você vem aprender. Não vem quem não quer aprender. Tem pessoas que acham 1001 desculpas para não estar na igreja. Qualquer imprevisto, qualquer empecilho, ela é desculpa para não estar na casa do Deus. E a palavra de Deus diz: estejais todos, pois, congregados. E muitas vezes a igreja é onde nós oramos por você, onde oram por mim, a igreja é onde nós chegamos e todo mundo se cumprimenta, somos irmãos na fé. Meus irmãos, a igreja é um local onde nós nos preocupamos com a sua saúde, não somente os pastores, os presbíteros, mas cada irmão. A igreja é a família de Cristo, onde a dor de um é a dor de todos, e a alegria de um é a alegria de todos. Esther estava numa excelente posição para ajudar. É verdade que o rei tinha tantas mulheres que já não via Esther há algum tempo, mas afinal, ela ocupava uma posição de destaque no palácio. Essas questões de cultura persa não vêm ao caso. O fato é que ela estava no palácio, tinha acesso ao rei, e lá, naquele momento social, a plebe não tinha acesso ao rei, ela tinha. Muitos têm recursos financeiros, meus irmãos. Alguém pode falar, olha, mas apesar de eu ter recurso financeiro, eu me omito muitas vezes. Alguém poderia falar, olha, nós temos uma posição de beneficiar o reino de Deus, mas nós não queremos usar. Nós desfrutamos das bênçãos, mas não agimos para o povo de Deus. Muitas pessoas não investem na obra. Muitos têm posição social na qual poderia beneficiar um irmão que está desempregado, mas não beneficia. E eu já ouvi frases, como pastor há mais de 20 anos, eu não contrato crente da igreja porque vai me trazer problema. É um cinismo total isso aí. É um cinismo total. Meus irmãos, tem crente que não presta, mas tem crente que presta. Nós somos a família de Deus. A palavra de Deus nos ensina que, em primeiro lugar, primeiro são os de casa, e nós temos que ter lealdade com a palavra de Deus e com os irmãos. Eu me lembro uma vez, num debate teológico, alguém me posicionou, falou assim, olha, mas batizar criança, batismo de criança, dizendo, olha, quando elas
crescerem, elas vão se desviar. Então eu falei, então não vamos batizar ninguém, porque tem muito adulto que cresce e se desvia da igreja também. Meus irmãos, nós oramos na igreja, oramos para que Deus nos mantenha sempre como a família de Cristo. E há pessoas há crente que corresponde, há pessoas que têm recursos, mas nunca o aplicam na obra de Deus. Pessoas que dizem, não, eu não oro na igreja, mas eu oro em casa. É mesmo? Vocês acreditam que uma pessoa que não traz a Bíblia para a igreja, lê a Bíblia em casa? Vocês acreditam que aquele sujeito que na igreja não canta, fica futricando lá no ouvido do outro enquanto as pessoas estão cantando, louvando a Deus, canta em casa sozinho? Realmente, você acredita também que realmente aquele irmão que não é dizimista, que diz assim, eu devolvo o dízimo porque eu sustento um missionário? Você acredita nisso mesmo? Um missionário que ninguém sabe quem é? Amados, essas coisas são sintomas de uma profunda apatia espiritual. Esther estava lá, já a sair. A condenação sobre o seu povo comentava, olha, ela vai entender e ela vai nos ajudar, porque querem matar todos os judeus. E isso, o holocausto da Segunda Guerra, é mais um episódio na vida dos judeus. Faraó quis matar os judeus, mas antissemitismo só aparece aqui no livro de Esther pela primeira vez. Vamos destruir essa raça. Ódio pelo povo de Deus. Meus irmãos, você não deve se omitir da sua responsabilidade no reino de Deus. Deus levanta você, Deus ergue você, para que você seja usado por Deus, para que você coloque a sua vida e tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos para servir o reino de Deus. Não é para você, é para você abençoar as pessoas que estão próximas, é para que você possa abençoar as pessoas que necessitam. Pastor, eu não tenho nada. Você tem tudo. Você tem um coração voltado para Deus. Olhe pelo seu irmão, ore por você, por ele e com ele. Essa é a primeira declaração. A segunda expressão está aqui. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá o socorro. Em outras palavras, de outra parte se levantará para os judeus o socorro e livramento. Então, aqui vem a segunda declaração. Esta foi a primeira. Você não deve se omitir. Esta é a segunda. Meus irmãos, ninguém aqui é indispensável ao reino de Deus. Você não é indispensável. Isso apaga aqui tudo que eu passei, é verdade. Tudo que você era antes de aceitar Jesus como seu Salvador é passado. Hoje você é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, você entregou mesmo a sua vida a Jesus, então você é uma nova criatura. Amados, Deus é maior do que nós e não está atrelado a nós, as nossas falhas. Se fosse atrelado, o reino de Deus não existiria. Então Deus vai levantar alguém, deixa lá você, perde a oportunidade de ser um instrumento de Deus. E saibam aqui uma coisa, meus irmãos: quando não se levanta um filho da luz, ergue-se o filho da treva. Muitas pessoas deixam de ser usadas, muitas pessoas deixam de ser usadas por Deus, e levanta-se o filho da treva no lugar dele. Depois não adianta reclamar. Você não é indispensável. Desculpe a honestidade, eu não me simpatizo muito com Esther, eu me simpatizo mais com quem perdeu o lugar para ela, que foi Vastir. Se recusou a ser um objeto e usar o seu corpo para abrir espaço, como muita mulher usa o corpo para conseguir as coisas. Vastir não aceitou isso. A persa me parece uma pessoa digna de admiração. Eu não sou
um joguete, ela pensou, nas mãos do rei. Esther lá precisou, agora são os caminhos de Deus, que é inquestionável. Mesmo que tenhamos falhas, meus irmãos, e limitações, Deus conta conosco. Deus conta conosco. O povo dependia de Esther, e ela podia ser útil. E essa é uma questão para nós compreendermos. Compreendermos os propósitos de Deus na nossa vida. Essa semana estava no escritório, estava trabalhando, atendendo um motorista de táxi, que teve um acidente de veículo, nos procurou para entrar com ação. E falando, eu falei, olha, eu sou pastor da igreja presbiteriana. Ele falou, o senhor é pastor? O senhor me permite só um minutinho? Pois não. Desceu na garagem, no estacionamento. Falei, o que será que aconteceu? O que eu falei, né? Será que ele não gostou que eu seja pastor, né? Voltou com a Bíblia dele. E no meio da Bíblia, ele tinha uma carta. Pastor, eu tenho essa carta há 15 anos. Falei, o senhor pode ler. Era um versículo bíblico, dizendo que Deus esperava ele a cada momento da sua vida. O senhor sabe quem me entregou isso aqui, pastor? Era uma mulher que aos domingos eu levava no culto da igreja. Eu não era crente. E a última vez que ela foi transportada por mim, ela deixou essa carta e deixou essa Bíblia para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu comecei a ler aquilo, e aquilo veio me transformando, me chamando. Eu voltei à igreja, queria encontrá-la, ela havia mudado para outra cidade. Depois de 10 anos eu a encontrei e já era convertido. Fiquei pensando assim, quantas vezes a gente entra no Uber, entra num táxi, e a gente perde a oportunidade de falar de Jesus Cristo para as pessoas que estão perto de nós. E eu fiquei muito grato a Deus por aquela história. Meus irmãos, Deus pode usar você, mas você não é imprescindível, como eu também não sou. Como já tenho dito, cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. Eles se vão e a roda do mundo continua a girar. Não pense que Deus vai ficar maneta, perneta, afônico, se a minha mão, a minha perna, a minha voz não trabalhar por Ele. Deus é muito maior do que nós, mas o sentido da vida cristã está no senso da utilidade. Sua grandeza social, na sua grandeza social, meu irmão, seja humilde. Deus pode usar você, mas você não é imprescindível. A terceira expressão que nós vamos trabalhar no texto diz, olha, se você ficar calada numa situação dessa, virá o socorro, e a sua família do seu pai irá desaparecer. Versículo 14. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. Meus irmãos, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque cai e às vezes muito depressa. Deus levanta, é verdade, mas Deus derruba. Pode colocar uma pessoa como rainha e pode derrubá-la. Se Deus me deu posição social, recursos financeiros, o Deus que deu é o Deus que pode tirar. Se você entende que porque tem méritos, porque é bom, porque você é genial, porque é fantástico, porque eu sou um crânio na minha profissão, o Deus que lhe abriu as portas é o mesmo Deus que pode fechar as suas portas. Porque muita gente fantástica e cerebral, de cérebro genial, teve portas fechadas. O Deus que abre as portas é o Deus que fecha as portas. E se você for infiel nas oportunidades, Ele pode fechar as portas. E nenhum de nós está acima da ação divina. Saibam isso. Nenhum de nós está acima de Deus. Os grandes caem, os ricos empobrecem. Nenhum de nós pode presumir que está incólume a qualquer crise. A vida é um rolo compressor.
sobre todos e qualquer cochilo, ela passa sobre nós. E eu tenho conhecido na minha vida tantas pessoas, conheci tantas pessoas que eram humildes, serviçais, tão dedicadas ao reino, que quando era crente eram pobres, eram dependentes, e muito falava-se de Deus, e Deus começou a ajudar, essa pessoa começou a crescer, e elas foram se tornando arrogantes, cheias de empáfia, não precisavam dos outros, julgavam-se soberbos, descartavam toda a rede de amigos que diziam muitas vezes: eu não preciso mais de ninguém. Não sei se vocês já leram as poesias de Joia Júnior. Tem aquela oração da maçaneta, ele tem uma outra poesia que ele diz que a vida da gente é uma gangorra. A outra, aquele brinquedo de criança, um senta numa ponta, outro senta na outra, um está em cima, o outro está embaixo. Para você estar em cima, o outro tem que abaixar, e a hora que você abaixa, o outro sobe. Essa poesia é uma poesia que traz muito sentido na vida das pessoas. Quando estiver cá embaixo, não trate mal. Quando estiver cá embaixo, não me trate mal, porque depois que você descer, e você vai precisar de mim para subir, porque eu estou cá embaixo. E se você sair, que está embaixo, o de cima cai. Mas às vezes nós nos tornamos pretendentes, usar a prepotência. Não preciso de você. Muitas vezes nós dizemos isso: eu não preciso de você, eu estou numa boa. Esther poderia presumir tudo isto, parentes, mas diz que ela pensou, refletiu e disse: olha, eu vou atender o que meu tio disse, pediu a mim, vou falar com o rei. Meus irmãos, às vezes nós nos aliamos e não nos vemos como parte daquele problema. Eu venho à minha igreja, assisto os cultos, cuido da minha vida, o pastor, ele direciona, cuida da liderança, olha que responsabilidade que ele tem. Isso não é qualquer pastor que fica numa igreja há mais de 20 anos, que tem a capacidade do nosso pastor em manter a igreja coesa. E você acha que você não tem nada a ver com isso? Você, meu irmão, não deve se omitir. Você não é indispensável. Você sofrerá as consequências. Mas nós precisamos entender que nós precisamos servir ao nosso Deus. Cada um de nós tem um papel importante no reino de Deus. Eu quero então trabalhar com vocês a última expressão, a última afirmação. Você tem que ter um senso histórico. Histórico. Por que Deus te trouxe aqui? Por que você frequenta essa igreja? O que eu posso fazer? Você parou para pensar qual é a sua importância na nossa igreja? O que você deve fazer, o que você pode fazer aqui na sua igreja para o reino de Deus? Não por você, para o reino de Deus. Você que veio de fora para São Paulo, por que Deus trouxe você para São Paulo? Por que você veio morar na cidade de São Paulo? Qual é o propósito de Deus nisso? Você que nasceu aqui porque nasceu em outro lugar, por que Deus colocou você nessa igreja ou no teu emprego? São coisas que nós precisamos entender. Voltemos ao texto. Por que Deus fez com que essa mulher decolasse, Esther? Saísse do cativeiro, fosse para o castelo ser rainha. E quantos de nós subimos na vida, não olhamos em nada, não pensando que Deus me pôs aqui, Deus te colocou aqui por algum motivo. Por algum motivo Deus trouxe você ao momento que você vive, na circunstância que você está.
não há incidente para Deus. Alguém disse que Deus escreve certo por linha torta. Para Deus, meus irmãos, não há linha torta. Todas as linhas de Deus são retas. Nós que muitas vezes vemos linhas tortas, mas a forma de Deus agir, que Deus colocou você nessa igreja, que Deus colocou você no seu trabalho, Deus colocou você na faculdade, no seu escritório, é porque Ele quer que você dê testemunho, Ele quer que você seja usado por Ele, através das suas palavras, dos seus gestos, dos seus atos. Deus colocou por um motivo, e você deve ter o senso histórico, ver a sua vida, do dia que você nasceu ao dia de hoje. Por que Deus fez isso na minha vida? Porque Deus espera que você haja para o reino de Deus. Ação, agir para o reino de Deus. E não importa a sua idade, não importa se você é adolescente, se você é criança, se você tem uma idade avançada, Deus quer usar você. Esther ouviu o conselho e foi um instrumento usado por Deus. Ele poderia usar outro instrumento, mas ele quis usar Esther. Ela entrou para a história e há um livro com o nome dela, e na realidade o livro narra a história de Esther pelo projeto circunstancial na realidade. O personagem humano dominante do livro, personagem que se agiganta, a figura de Deus, que foi honrada por Esther. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela traz para nós as regras que nós devemos seguir, não por obrigação, mas por discernimento, por alegria de servir ao Senhor. Você não deve se omitir em nenhuma oportunidade que receber de falar e de ser testemunha de Deus, falar sobre o reino de Deus. Segundo, você é necessário, mas não indispensável. Então, se você for usado, não se ensoberbeça, e não pense que você é o filhinho preferido de Deus, do Papai do céu, porque Deus pode colocar você de lado e dar isso para um terceiro. Se você se omitir, você sofrerá as consequências, e quando você deixar de ter o senso histórico, você vai perder a grande oportunidade de ver o quanto Deus fez na sua vida. Meus irmãos, ser generoso, ser bom, servir a Deus com alegria, é a melhor oportunidade de estarmos no reino de Deus, servindo aqui, nesse momento. Eu queria concluir a mensagem nessa noite, dizendo a você, se você quiser ser útil, Deus o abençoará. Se você não quiser ser útil, Deus dará outro, mas você fracassará. E a minha mensagem nessa noite é que nenhum de nós fracasse. Deixamos de ser generosos, bondosos e úteis na mão do Senhor. Que Deus possa usar a cada um de nós, conforme Ele queira. Que tire de nós toda a arrogância, toda a petulância, e sabermos que Deus está e estará sempre no controle da nossa vida. Não se esqueçam disso. Que Deus abençoe e nos dirija a cada minuto da nossa vida. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque queremos que o Senhor trabalhe a nossa vida. Que o Senhor trabalhe aqueles pontos que não te agradam. Aqueles pontos da nossa vida que muitas vezes é defeito de caráter, da nossa personalidade. Por isso, ó Deus, permita que nos nascemos novamente na pessoa de Jesus Cristo. E cada oportunidade que nós recebermos, que não sejamos omissos, que possamos ser bondosos, generosos com as coisas do reino, com os nossos irmãos e com a nossa igreja. Sabemos também, ó Deus, que tudo que fazemos
Tudo que o Senhor nos dá é graça do Senhor. Por isso, Senhor, que saibamos usar aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para o Teu reino, para as coisas do Teu reino. Permita, ó Deus, também que possamos entender a nossa história, a história da nossa vida. Entendermos porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Entender porque o Senhor levantou a cada um de nós. Permita, ó Deus, que o Senhor nos faça entender a grande oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia em nossa vida de servi-lo. E por fim, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja quer ser útil ao Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um de nós aqui. Cure as nossas enfermidades, as nossas dores. Que os nossos projetos, Senhor, nós sabemos que o nosso coração é enganoso, mas que o Senhor venha confirmar os nossos projetos conforme o Teu querer. E não permita, Senhor, que fracassemos, e que jamais deixemos de ser útil em Tuas mãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.